Senador Mozarildo, que preside esta sessão, e me dirijo agora especialmente ao senador Paim, que fez um discurso a respeito do financiamento público de campanha. A reforma eleitoral, senador Paim. A reforma política seria alguma coisa mais ampla. Política vem da palavra grega polis, a qual se acrescenta um sufixo, ico ou ica, transformando em substantivo. Política seria, então, a administração da cidade e, por extensão, a administração do Estado e da nação, uma coisa mais ampla. Mas o aspecto abordado do financiamento público de campanha é muito interessante. E uma proposta com esta natureza, senador Paim, feita a quatro mãos por mim e pela senadora Vanessa, originalmente um projeto da senadora Vanessa, da qual eu fui relator, foi aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Conforme o nosso regimento, deveria ter sido remetido automaticamente para a Câmara Federal. No entanto, houve um recurso ao plenário, assinado por alguns senadores, colegas nossos. E desde 4 de abril, este projeto está na mesa, aguardando ser colocado em pauta. E ele simplesmente desapareceu da pauta até agora. Numa destas últimas sessões, eu e a senadora Vanessa cobramos da mesa o agendamento na pauta deste projeto, que, aliás, está também em tramitação, uma matéria semelhante no Supremo Tribunal Federal, vencedora já, de 11 senadores, apesar de um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, 6 votaram favoravelmente a supressão do financiamento privado de campanha. Mas a minha preocupação, senador Paim, vai além do financiamento público, porque com o financiamento privado, nós reduziríamos de uma forma extremamente saudável os gastos de campanha. Sem sombra de dúvida, reduziríamos. Nós estaríamos permitindo, por exemplo, que qualquer cidadão pudesse fazer uma doação até 1 ou 2 salários mínimos no máximo por pessoa doadora, para evitar que uma pessoa mais rica pudesse fazer, através do exercício da doação pela pessoa física, uma doação exacerbada. Mas nós temos outros problemas. Se nós reduzirmos desta forma o custo das campanhas, nós estaremos favorecendo a eleição de radialistas, de apresentadores de televisão, de líderes religiosos, e estaríamos dando, sem que nós votássemos um projeto rápido e ágil de direito de resposta, estaríamos dando uma condição extraordinária às redes monopolizadas de rádio, televisão e jornal para desfazer candidaturas, destruindo irregularmente imagens e construindo imagens também. Nesse sentido, nós aprovamos no plenário do Senado Federal um projeto de direito de resposta rápido que também está, embora em urgência, em regime de urgência, engavetado na Câmara Federal. Ninguém faz com que a mesa da Câmara coloque em votação este projeto que sanearia um dos aspectos mais terríveis e destruidores da influência da imprensa na desconstrução de imagem, calúnia, injúria e difamação, assacadas em cima de candidatos que, sem poder responder, veem a sua possibilidade eleitoral ser rapidamente destruída ao tempo em que a própria imprensa constrói outras imagens, indevidamente, por falta da possibilidade clara do direito de resposta. Nós temos que avançar muito, senador Paim, mas o avanço mais fácil, o mais razoável, o mais prático seria a mesa do Senado colocar de uma vez por todas esse projeto em votação. Ele está sendo sonegado à apreciação dos senadores desde o dia 4 de março. De qualquer forma, acho que a sua intervenção
nesta segunda-feira, com o plenário repleto dos senhores e senhoras senadores e senadoras, foi extremamente oportuna. Nós temos que insistir nesta tese e viabilizar, a meu ver, a reforma eleitoral. E, para mim, a reforma eleitoral não demanda um plebiscito. Bastava acabar com o financiamento de empresas privadas, de pessoas jurídicas da campanha e liquidar as coligações, e nós já teríamos andado um bom pedaço no caminho da moralização do processo eleitoral no país. Mas eu ocupo o Senado hoje, a tribuna do Senado, para conversar com o Congresso Nacional a respeito de uma reivindicação dos juízes que tramita no Senado agora, também não sei quando será colocada na pauta para votação, através da PEC 63 de 2003. É a famosa PEC que recria, senador Paim, o adicional por tempo de serviço para magistrados e para o Ministério Público. Magistrados e Ministério Público que já se beneficiaram recentemente de esponte própria, do auxílio residência, como se só aos juízes fosse dado residir no Brasil e não ao conjunto do funcionalismo público. Em alguns estados, o auxílio tablet e o auxílio biblioteca, além das nutridas e necessárias diárias, quando necessárias para um trabalho externo à sua corte, de um juiz, ou de um desembargador, ou de um ministro. Nada, senador Paim, nada contra a relevância dos trabalhos do judiciário, sem o qual não haveria a manutenção da ordem e aplicação do direito no caso concreto reclamado por cada cidadão. Todavia, o judiciário foge ao direito e perde a razão quando reclama, postula o retorno do famoso adicional por tempo de serviço. Desta tribuna, já busquei convencer os senhores parlamentares sobre os efeitos danosos da aprovação desta PEC, efeitos danosos às finanças dos estados. Isto fará, inclusive, com que alguns estados ultrapassem o limite de gastos com o pessoal do Poder Judiciário estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao lado disso, recebo manifestações de setores importantes da sociedade civil contra esta PEC, esse projeto de emenda constitucional. Este movimento, além das razões de ordem financeira, aponta um motivo jurídico de especial importância para as reflexões e para o norteamento do nosso voto, uma vez que está aqui, ou estará em breve, no plenário do Senado, a discussão final e a votação desta emenda constitucional. E devemos ouvir o que diz a sociedade, senador Paim, para bem entender ou para bem atender ao papel que temos não apenas como representantes da sociedade, mas como guardiães da Constituição. E eu me reporto às suas referências, senador, ao movimento das ruas reclamando dos arbítrios, das benesses e dos privilégios estabelecidos no Congresso Nacional em benefício de algumas categorias. Privilégio, palavra latina também, senador, de origem latina, que vem de lex privata, uma lei que privilegia uma pessoa ou um grupo de pessoas em detrimento do conjunto da sociedade. Mas façamos um histórico do que vem ocorrendo desde 98 com a forma de remuneração dos membros do Poder Judiciário. Com a promulgação da Emenda Constitucional 19 de 98, foi instituída, a pedido dos magistrados, a remuneração na forma de subsídio, como remuneração geral. Era uma reivindicação da categoria, era uma reivindicação dos magistrados, através das suas associações.
Na oportunidade, houve considerável disputa sobre a definição do que seria o limite de remuneração individual, pois aquela emenda constitucional, a 19, promoveu a extinção de uma série de parcelas remuneratórias, como os adicionais, as gratificações e alguns penduricalhos a mais. Depois de muitas discussões, foi acertado entre o Judiciário e o Poder Legislativo, por pressão do Judiciário, que seria estabelecido um valor de teto que contivesse para todos os magistrados o adicional por tempo de serviço em seu percentual máximo, para todos os magistrados, com ou sem tempo de serviço. Que fique bem claro isso. Ou seja, 35% sobre o vencimento, o que só seria obtido regularmente por um juiz após 35 anos de desempenho efetivo do seu ofício, de exercício da magistratura. Em seguida, os magistrados iniciaram, logo em seguida, junto ao Conselho Nacional de Justiça, por meio das duas suas grandes associações, a JUF dos Juízes Federais e a ANAMATRA dos Juízes do Trabalho, um movimento que tenderia a obter daquele órgão uma aprovação de norma que faria repristinar. Esse é o termo correto. É o renascimento, a reviviscência de uma norma jurídica superada, que faria repristinar o adicional por tempo de serviço. E o CNJ, pressionado pelas associações, aprovou tal acréscimo aos subsídios. Mas isso foi em 2006, senador Paim. Esta decisão, todavia, foi levada ao exame do Supremo Tribunal Federal, onde o relator foi o ínclito e culto ministro Marco Aurélio, que proferiu o voto do qual se extraem os seguintes excertos, que lançam luz sobre a natureza e a composição dos subsídios do Judiciário. Disse o ministro Marco Aurélio: em dezembro de 2003, foi publicada a Emenda Constitucional número 41 de 2003, cujo artigo 8º, do seguinte teor, acabou por preencher o vácuo normativo. Vamos ao artigo 8º. Artigo 8º. Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o artigo 3711 da Constituição Federal, entenda-se os subsídios dos demais poderes da União, estados e municípios, será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data da publicação desta emenda a ministro do Supremo Tribunal Federal a título de vencimento de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço, aplicando-se como limite. Vale dizer, senador Paim, com a vinda à baila do citado artigo 8º, ficou revelado de forma clara e precisa que o subsídio de ministro do Supremo a servir de teto nas 3 esferas: União, Estado e municípios. Passaria esse subsídio a ser composto pelo vencimento, pela representação mensal e pela parcela percebida em razão do tempo de serviço, o denominado ATS. Em última análise, senadores, toda a magistratura nacional e toda a administração pública nacional ficaram sabendo que
na determinação do valor referente ao subsídio, inclui-se o adicional por tempo de serviço na percentagem máxima de 35%, até mesmo para não haver redução de vencimento ante a necessidade de o valor mostrar-se único, pouco importando o tempo de serviço deste ou daquele senhor magistrado. Com isso, desapareceu do cenário jurídico, porque é impossível a sobreposição, o direito à percepção separadamente da parcela denominada ATS. Ora, surpresa não houve. Além de terem sido beneficiados todos os magistrados, independentemente do tempo de serviço, não cabe alegar, principalmente considerada a qualificação do juiz, a ignorância da lei, a ignorância do texto constitucional, vindo, portanto, a descumpri-los. Reafirmo, com a integração do adicional por tempo de serviço ao subsídio, desaparecendo a nomenclatura específica aos cálculos do subsídio, sendo este fixado com vigência a partir de janeiro de 2004, ante a emenda constitucional número 41 de 2003, cessou a possibilidade de percepção do citado adicional em separado. Esta é a citação do que disse o relator. Nada mais fiz até agora do que repetir o relator, ministro Marco Aurélio. Cito agora o jornalista gaúcho, de seu conhecimento, senador Paim, Sérgio Reis, lutador das causas republicanas e sociais. Abro aspas. O adicional de tempo de serviço, então, foi extinto, mas seu valor foi incorporado integralmente no maior montante possível ao subsídio que passou a determinar os salários da classe. Nos anos seguintes, vários casos de duplicidade de pagamento foram descobertos pelo Conselho Nacional de Justiça em estados e até mesmo tribunais regionais. A duplicidade ocorria porque, na verdade, o adicional já fazia parte do vencimento do magistrado, mas ainda assim ele recebia mais um ATS como parcela separada. Como o subsídio deve respeitar o teto constitucional, a magistratura sentiu-se lesada e passou, por meio de suas associações representativas, a pressionar continuadamente o Congresso para recuperar esta, entre aspas, as aspas são do jornalista, essa tradição perdida. E perdida em virtude de um acordo feito no Congresso Nacional, entre os magistrados e os senhores parlamentares. Diversas PECs, volto ao texto do jornalista, diversas PECs foram tentadas, mas por várias razões não prosperaram. A PEC 63 de 2003, contudo, encontra-se em vias de aprovação no Senado, de tal forma que finalmente as corporações estão perto de conseguir essa vitória. Abro um parêntese agora. O corporativismo, senhores senadores, nada mais é do que uma manifestação coletiva do individualismo, extremamente predadora e prejudicial para a organização de uma república. Volto ao texto. Feito este que, conforme vimos acima, significará o pagamento aos juízes de 2 adicionais, além do auxílio residência, do auxílio tablet, do auxílio biblioteca, não há como não tornar mais flagrante o processo de expoliação, senador
Mozarildo, do erário, do orçamento público. Assim, senhoras e senhores senadores, resta evidenciado que há 3 relevantes razões para a rejeição da emenda 63. Primeira, a significativa elevação dos custos que será imposta aos estados, o que levaria alguns ao forçoso descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Segunda, sua aprovação acarretaria um desrespeito ao limite de pagamento individual, o teto constitucional, pois muitos magistrados de carreira passariam a ganhar bem mais do que os ministros do Supremo. E terceira, seria uma afronta ao próprio sistema de subsídios, que veio à existência com a proposta de pôr fim à grande lista de verbas que compunham a remuneração de magistrados, trazendo para um único item remuneratório, que é o subsídio, que incorpora 35 anos, tendo o juiz conseguido acumular esse tempo ou não. Com o subsídio, tanto os ministros do STF quanto os juízes no início da carreira passaram a ter, embutido no subsídio, o direito ao adicional por tempo de serviço por 35 anos, como se cada um deles já tivesse trabalhado, senador Pains, por 35 anos. Acrescentar ao subsídio mais um adicional seria uma forma de injustiça com os demais servidores públicos, que atualmente não têm esse direito, não têm direito a nenhuma ATS, a nenhum adicional de tempo de serviço, aos passos que os magistrados pretendem tê-lo em duplicidade. O jornalista Sérgio Reis faz outra revelante e iluminada avaliação do que seria a aprovação do projeto de emenda constitucional. Abro aspas. A aprovação da PEC, nesses termos, significaria a vitória das velhas práticas patrimonialistas, repaginadas a partir de um invólucro de legalidade. Seria mais um caso de sucesso do esvaziamento do que poderia existir de fecundo e valioso na experiência da produção política e da convivência em espaços públicos, eventualmente contribuindo para o próprio empobrecimento do fazer político. Mais do que uma reforma política, nós precisamos fazer valer a política, superando o corporativismo, o individualismo das corporações, do sindicalismo, e fazer com que a política seja um instrumento a favor da República e do coletivo das pessoas. E, nesse caso, do coletivo dos funcionários públicos que moram como os juízes moram, têm direito à instrução como os juízes têm, e se os juízes têm direito a mais um adicional por tempo de serviço, que se dê o adicional, então, se possível e suportado pelo orçamento, ao conjunto do funcionalismo. E eu diria que esta é uma proposta que induziria o projeto, a PEC, à redução pelo absurdo. Ela é rigorosamente impagável. Em um país pobre, como é o nosso, não faz sentido atribuir anualmente mais de 3 bilhões de reais a um setor do governo cujos subsídios ultrapassam 21 mil reais por mês, ou seja, que correspondem a mais de 30 salários mínimos na entrada. Os atuais subsídios, em seus valores mínimos de 21 mil, por si só já significam que um dia de trabalho de um juiz vale por um mês de um trabalhador comum. Por um mês de um trabalhador comum. São 30 salários mínimos.
São 30 meses. É o que ganha, atualmente, com essa incorporação do ATS, um juiz por mês, o equivalente a 30 meses de um trabalhador brasileiro comum. E ainda há quem ache que ganha pouco e quer agora o ATS. Os juízes devem ganhar bem. Eu tenho certeza que há uma defasagem na correção dos seus salários. Mas esse desmonte na organização salarial da República, que pode ser provocado pela aprovação da PEC 63, tem que ser evitado pelo Senado da República. É a redução ao absurdo. E eu acredito que, neste caso, a oposição racional devia vir não dos senadores, de uma forma ou outra se vinculam aos princípios do atual governo, pelo menos aos princípios do atual governo, mas deveria vir da bancada que hoje nos faz oposição, que é a bancada do Fernando Henrique Cardoso, a bancada do presidente que viabilizou a emenda 19, moralizando. E eu considero que essa emenda 19 foi uma das muitas coisas positivas do governo Fernando Henrique Cardoso. Porque Vossa Excelência sabe, senador Paim, que eu tenho, a respeito das pessoas, a posição gramsciana. Não existe, no dizer do Gramsci, o mal absoluto. Nas suas palavras, não existe o canalha absoluto. Todos os homens vivem o seu momento, a sua circunstância, e têm os seus defeitos e as suas qualidades. E é isto que possibilita a convivência harmônica de diferentes opções filosóficas, doutrinárias e partidárias, num congresso como o Congresso Brasileiro e num plenário do Senado, como é o nosso Senado hoje. Senado da diversidade das opiniões e da construção de políticas que façam crescer a qualidade da República Brasileira. Com todo prazer, senador Paim, lhe concedo uma parte. Senador Requião, Vossa Excelência sempre que vai à tribuna, digamos, dá uma aula ao Brasil todo da seriedade do seu mandato, do seu compromisso no campo de buscar que a vida seja melhor para todos. E me permita que eu faça duas considerações bem rápidas. Eu não consigo, senador, desvincular reforma eleitoral sem reforma política. Eu não acredito possível. E Vossa Excelência, no seu pronunciamento, vai na mesma linha. Inclusive, apresentou projetos à mesa. Sem reforma eleitoral e permitindo que os financiamentos das campanhas sejam como é hoje, nós vamos eleger os mesmos de sempre. E os dados que o DIAP apresenta são alarmantes. O número de representantes do poder econômico que chegam ao Congresso Nacional em detrimento dos candidatos chamados de apelo popular. Então, eu concordo com Vossa Excelência que temos que ter esta ligação da reforma eleitoral, mas com a profundidade que Vossa Excelência foi à tribuna da reforma política. Mas nessa questão dos juízes, tem algo que Vossa Excelência não tocou, que para mim é mais grave do que tudo que Vossa Excelência falou nesse momento na tribuna. E é isso que eu queria falar rapidamente. Sabe o que é mais grave? Toda vez, e Vossa Excelência sabe da minha história e da caminhada, enfim, votamos sempre juntos, que eu encaminho uma proposta vinculada aos aposentados e pensionistas e, por obra da própria sociedade, acaba indo para o Supremo, porque aqui não vota, enrola e não vota. O Supremo diz, olha, quem está na ativa tudo bem, mas aposentado não. Qual é a última decisão do auxílio moradia, que eu considero mais grave? Agora, para o juiz pode. O auxílio moradia não é dado só para o juiz que está no exercício do mandato, mas para o juiz que está aposentado já há 10, 15, 20, 30 anos, também vai ter o auxílio moradia. Subentende-se que um juiz, pelo salário que ele recebe, no longo da sua vida, e não digo que é um alto salário, o salário que ele recebe, que ele já mora na sua casa, seja São Paulo, Rio Grande do Sul, lá no seu estado. Mas não, vai ter agora também o auxílio moradia. Eu não consegui entender,
sinceramente confesso a Vossa Excelência, e Vossa pode nos ajudar agora, quando me falaram isso, digo, toda vez que eu apresento um projeto, eles dizem, lá nos juízes, seja em primeira instância, segunda instância, até o Supremo. Não, isso não dá, é só para alternativa. O aposentado tem que receber somente a inflação. E como é que, nesse caso, estende o auxílio moradia para o juiz que já está aposentado há 15 a 20 anos? Eu faço essa reflexão aproveitando o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência, como sempre, na tribuna do Senado. O auxílio moradia é um auxílio previsto em lei para o juiz e para todos os funcionários públicos, mas numa situação específica, numa remoção provisória, jamais poderia ser estendido aos juízes que têm domicílio e residência na sua comarca, que são proprietários de residência, e é rigorosamente impossível. Aliás, senador Mozarildo, eu fico perguntando agora, os juízes que estão recebendo auxílio moradia continuam morando, alguns deles, impróprios do Senado Federal? Sem pagamento do custo de manutenção dessas residências? Então, teríamos aí não uma vantagem, mas uma vantagem duplicada, além do auxílio moradia, a residência gratuita de propriedade do Senado da República. E essa incidência seria entre muito poucos juízes, mas nem por isso seria menos absurda. Senador Paim, a reforma eleitoral é uma coisa, a reforma política é mais ampla e nós precisamos das duas. Eu acho que a reforma fundamental é a reforma econômica. Mas uma vez que a Presidenta da República insiste na reforma eleitoral, eu não vou me furtar a esse debate e a participação, né, nessa decisão, na convocação de um plebiscito ou não. Embora o plebiscito seja uma coisa estranha numa reforma tão complexa, seria mais um referendo que um plebiscito, porque alguém teria que propor alguma coisa. 10, 20, 30 itens, detalhes, votação por regiões ou não, o voto distrital ou não, coligações ou não. Então, havendo uma proposta, mais do que um plebiscito, se transformaria na prática num referendo. Daí eu estou mais ou menos na linha do senador Renan. Então, que o Congresso Nacional formulasse esse questionário, que seria o questionário aprovado pelas duas casas, e nós submeteríamos, então, o referendo à votação popular. É uma forma de plebiscito e a nuance que separa um do outro não seria muito grande. E até a presidente Dilma já concordou com isso recentemente. O importante, para mim, seria acabar com as coligações e o financiamento de campanha. E evitar o voto distrital, que é a despolitização da política. Nós não teríamos mais o senador Paim defendendo os aposentados. Nós não teríamos mais o senador Calmon no passado como o homem da educação. Nós teríamos votos distritais. Tudo se reduzindo mais ou menos às características de um presidente de associação de bairro, brigando por reivindicações materiais e localizadas. É a despolitização, a desideologização e a redução ao mínimo do que é a política verdadeira. A minha preocupação muito grande é com o sucesso do nosso esforço nessa eleição. Lendo um texto hoje da Ceci Juruá, me tranquilizei. Eu estou vendo muita gente batendo no aumento da taxa Selic, no aumento dos juros da taxa de referência feito pelo Copom. A Ceci Juruá me tranquiliza. Disse, Requião, não há exatamente um aumento dos juros. O que houve é um processo inflacionário e essa reposição da taxa Selic, que, aliás, diz ela, e eu concordo, não é a taxa que influencia a vida das pessoas, porque a taxa Selic não é a taxa praticada na economia privada, nos seus empréstimos, nas suas dívidas, e nem de nenhum senadores ou de nenhum cidadão brasileiro, simplesmente repõe nos níveis do status quo ante o valor dos juros. E o governo federal, da mesma forma que aumenta um pouco o valor da sua dívida, aumenta também, na mesma proporção, o valor da sua arrecadação, com a referência dos seus ingressos, com esse aumento da Selic. Então, ela tenta neutralizar essa proposta. Isso me tranquiliza, por hora,
Mas o que me assusta é de repente, nós vermos circular por aí a proposta de uma República do Meireles outra vez, que passe a valer como política de governo todos os motivos que nos levaram a entrar nessa batalha pela eleição da Dilma de corpo e alma. Nós esperamos o aprofundamento de mudanças populares e não a submissão do país ao neoliberalismo, que já se provou absolutamente inapropriado, inócuo na política, por exemplo, dos países europeus que estão em desespero, como a Itália, em recessão técnica, a Espanha, Portugal e a Grécia. O que nós esperamos da Presidente da República é uma firmeza numa política de retorno do Brasil industrializado, mas não pontual, uma política para valer, uma política com aspectos permanentes, porque ninguém consegue investir industrialmente se não tiver a possibilidade de um horizonte de 8, 10 anos no mínimo para fazer valer os seus investimentos e a retomada da industrialização brasileira. Então fica aqui diante destas reformas, que as reformas, se necessárias que sejam feitas, a eleitoral também, se quiserem o plebiscito, façamos o plebiscito, mas que isso não seja uma cortina para camuflar a necessidade de uma mudança na economia brasileira, a favor do desenvolvimento nacional, a favor da independência do país no concerto das nações e a favor da construção continuada de um país soberano no mundo inteiro. Que, a mim, parece que, nesse momento, esta anunciada vontade do diálogo não passa de uma vontade de colocar para a Presidente da República o programa econômico, que era exatamente o programa dos nossos adversários no processo eleitoral e que foi derrotado. O programa que nos levou a um empenho pesado, entusiasmado, na candidatura, hoje vitoriosa, da Presidente Dilma Rousseff. Presidente, muito obrigado pela tolerância do tempo. Eu tenho certeza que contei com a tolerância também de todos os senadores que comparecem nessa tarde de segunda-feira no plenário. Muito obrigado, presidente.